Dois Passos de Conversa, um podcast da Passos e Compassos. Bem-vindos a mais uma edição de Dois Passos de Conversa, uma rúbrica, podcast da Passos e Compassos, com conversas informais onde teremos a oportunidade de conhecer projetos, ideias e profissionais das equipas artísticas e criativas que integram a Passos e Compassos Dança Arte. Esta edição é dedicada aos 30 anos da Passos e Compassos. O meu nome é Rita Carromeu, colaboradora na área da comunicação, e converso com a Sofia Belchior, fundadora e diretora artística. Comecemos pelo início. Conta-nos como surgiu a Passos e Compassos. Então, obrigada também pela colaboração para gravarmos estes dois passos de conversa, Rita. E sim, vamos então começar pelo início. A Passos e Compassos surgiu no seio de um grupo de amigos, onde estava eu e o António também, e mais pessoas, todos ali na casa dos 20 e qualquer coisa anos, criadores, artistas, e pessoas também interessadas em intervir, nomeadamente na zona do Alentejo, em que na altura, portanto em 1995, não existia quase nenhuma oferta cultural, e então quando se falava em dança e dança contemporânea era mesmo inexistente. E como nós todos estávamos também ligados a projetos e estruturas, achámos que seria interessante criarmos um projeto que fosse inteiramente dedicado ao tema Alentejo. Nós criámos um espetáculo que se chama Alentejo, para depois circular em vários locais, e portanto começou sobretudo com um projeto, com essa ideia de criar um espetáculo muito específico para levar a dança contemporânea a pessoas e locais que na altura não tinham acesso praticamente nenhum a essa área cultural. E depois efetivamente foi necessário, e começámos a perceber que era necessário uma série de procedimentos, não tão complicados como hoje em dia, mas mesmo assim alguns procedimentos, nomeadamente ter uma casa, uma estrutura que fosse um pouco a mãe em termos de logística e financeira do projeto, e portanto sim, criou-se a Associação Passos e Compassos. E pronto, e depois o resto é história, mas este foi o início. O espetáculo Alentejo teve em cena praticamente 2 anos e meio. Corremos praticamente a zona toda do Alentejo, quer sul, quer norte, e muitas capitais de distrito também, mas também muitas zonas mais pequenas e até vilas, e foi muito interessante. Fizemos alguns espetáculos em teatros, fizemos sobretudo também na rua. Na altura organizámos uma estrutura que levávamos tudo, desde o palco, porque não existia, não é, em rua. Então levávamos o palco, levávamos o equipamento técnico todo, e a ideia era servir o espetáculo, digamos assim, pronto, para que as pessoas tivessem acesso. E foi muito gratificante ver a forma como o espetáculo foi recebido, e como as pessoas perceberam como é que podemos partir de uma coisa que é a raiz, ou que é a tradição, e aquilo que eram os motivos de inspiração que nós partimos para a criação, e depois transformarmos em algo um pouco mais abstrato e servido de outra forma. E portanto sim, foi muito interessante ver, e como digo, éramos todos muito jovens e portanto muito entusiasmados com aquela possibilidade de criar e de oferecer e de inventar e de partilhar, e portanto foram anos muito interessantes, sim. Ao longo dos 30 anos há alguns acontecimentos que se destaquem, que sejam hoje considerados marcos na história da estrutura? Sim, sem dúvida. Quando falamos em 30 anos é muito tempo, e há sem dúvida alguns marcos que se destacam, ainda que eu acho que os marcos podem ser vistos por diferentes perspectivas. Uma coisa, os marcos do público, não é? Ou seja, de quem nos acompanha, das pessoas que estão cá desde o início e que traçam e que decidem aquilo que são os caminhos que a estrutura desenvolve, também dos próprios colaboradores que pontualmente ou mais de forma contínua colaboram com a estrutura. Portanto, lá está, os marcos podem ser diferentes
conforme a perspectiva de cada um de nós e das pessoas também que estão de fora. Mas sim, eu acho que há assim alguns que são redondos, nomeadamente os aniversários. Nós todos gostamos muito de celebrar as datas muito redondinhas, não é? E portanto, sim, lembro-me perfeitamente quando foi os 5 anos da estrutura, que foi muito marcante, pronto, chegar até aí, e depois os outros, portanto 10, 15, por aí fora. Mas lá está, todos os outros anos que não são essas datas redondas são tanto ou mais importantes, portanto cada ano é um ano. Mas temos assim alguns que destacam, por exemplo, o nosso primeiro espetáculo de rua feito para um circuito, aquilo que foi o nosso primeiro ciclo, apresentar a ideia de ciclo de criação, foi inovador e foi marcante também, e até hoje é isso que nos orienta em termos de criação para o público em geral. Portanto, esta forma de criar sobre um ciclo, e que na altura foi marcante, esse lançamento. O primeiro espetáculo para os mais novos, para os bebês, sem dúvida foi, e é interessante porque esse espetáculo até apareceu como uma experiência. Na altura quase não existiam criações para a primeira infância, portanto dos 0 aos 3, e nós decidimos avançar, e sabemos hoje que é realmente projetos muito interessantes e que são importantes também. Portanto, esses foram mais uns marcos. A primeira vez que fizemos dança aérea no Castelo de Palmela, que foi também um grande desafio para a estrutura e para as pessoas que na altura estavam connosco. O primeiro protocolo de residência assinado com a Câmara Municipal de Palmela é sem dúvida um marco. Aquilo que são também os apoios em termos institucionais e de mecenato são marcos também no desenvolvimento do percurso. O que é que eu poderia dizer mais? Deixa-me pensar. Isto passam assim muitas memórias ao mesmo tempo. Mas sim, lá está, e acredito que cada pessoa também tenha o seu marco, não é? Por exemplo, os intérpretes e artistas que trabalham connosco há muito tempo, de certeza que a primeira criação os marcou, de certeza, não é? O próprio público também, quando assiste a um espetáculo com um ciclo MM ou com o ciclo CIRA, em que são convidados a estar num espaço que não é convencional, ou que associamos uma experiência ao espetáculo, estou a lembrar das provas de vinho. Ou seja, são tudo marcos importantes que poderão ser considerados na história da estrutura, sim. Refletindo sobre o percurso da estrutura, foi traçada com antecedência? É linear ou vai sendo desenhado ao longo do tempo? É interessante essa pergunta, porque lá está, o percurso da estrutura, no início, como já tinha dito anteriormente, foi criada uma associação. Tivemos o privilégio de ter connosco uma advogada na altura que escreveu os nossos estatutos, e eu vou explicar porque é que eu estou a referir isto, porque esses estatutos foram escritos de uma forma muito ampla e com a possibilidade de a estrutura crescer para muitas vertentes. Ou seja, eu lembro-me de nós termos desenhado o que é que queríamos fazer, mas o nosso pensamento estava muito centrado ali 2, 3 anos. Eu lembro perfeitamente de sermos convidados a pensar um bocadinho mais à frente, o que é que a estrutura poderia fazer no futuro. Isso foi um exercício interessante e, portanto, os nossos estatutos até hoje ainda não tiveram que ser mudados. Isso é de realçar, porque realmente a estrutura tem vindo a desenvolver projetos em várias áreas, com diferentes dimensões, e que nós na altura não calculávamos que isso fosse assim, não é? Também não é possível pensar tão à frente, mas a verdade é essa, é que ao longo do tempo há determinados acontecimentos, não é? Nas nossas vidas, naquilo que é a vida da própria estrutura, nas vidas profissionais, nas pessoas com quem se cruzam, tudo isso vai fazendo com que o caminho seja definido. Há uma coisa que é muito importante, é que desde o início a Passos e Compassos tem o propósito de desenvolver e divulgar as artes do espetáculo, e essa é uma missão, e sempre quisemos fazê-lo
a todas as pessoas, ou seja, acreditando que todos poderão ter esse acesso. E quando eu digo todos, independentemente da área em que habitam, independentemente da sua capacidade financeira, também da sua idade, obviamente, porque nós trabalhamos para públicos muito diferentes, e portanto essa sempre foi esse sempre foi um objetivo, e até hoje é sem dúvida um rumo que nós fazemos. Ou seja, o percurso não é linear, já tem tido muitos altos e baixos, muitas curvas, há anos que exigiram muita resiliência por parte de todos os colaboradores. Nós sabemos que na área da cultura em Portugal, particularmente, nós estamos sempre a começar do início e estamos sempre a desenvolver batalhas para que seja possível levar os projetos avante, e portanto houve anos melhores e outros piores, mas eu acho que acima de tudo temos tentado adaptar também. Acho que a palavra adaptar é importante. Por exemplo, os anos da pandemia, os anos em que financeiramente o Estado também não pôde acompanhar tanto aquilo que eram as atividades culturais, e portanto acima de tudo é manter o espírito e a missão de querer fazer, de querer oferecer, de querer criar e sobretudo ir-nos moldando àquilo que vão sendo também as ideias e as necessidades daquilo que são os anos que estamos a viver no momento, sim. A Passos e Compassos é uma estrutura com uma orgânica específica. Explica-nos como se organiza. Então, é mais simples do que parece. A Passos e Compassos é uma espécie de, portanto, é uma associação, não é uma espécie, é uma associação sem fins lucrativos, e o nome Passos e Compassos é o chapéu. E lá dentro nós desenhamos várias áreas. Existe a área Dançarte, que é a companhia de dança profissional que reside no Cineteatro São João, em Palmela. Existe a área da música, com projetos muito específicos, nomeadamente na área da música eletrónica. E essas são assim as duas vertentes que se destacam mais, mas depois a associação pode ter outras vertentes, e que já aconteceu, como produção de espetáculos de outras pessoas, de outros criadores, também, por exemplo, produção de determinados eventos que não são organizados por nós, organizados no sentido de ser o motor, mas sim ideias de outras pessoas. Tem depois a valência ligada à formação, ligada à capacitação, e portanto há uma série de projetos que entram nessa área, não diria de educação, mas sim de formação, de capacitação de vários públicos, de várias equipas. Portanto, é como se imaginássemos um chapéu onde cabem várias cabeças, todas elas têm que ser coordenadas, trabalham em articulação umas com as outras. E depois, por exemplo, usando agora o termo da comunicação, a Passos e Compassos tem que ter uma comunicação comum para estas vertentes todas, e que ao público que faça sentido. Portanto, a organização sim aparece como várias caixinhas, mas que na verdade portanto, é um todo que se organiza, como se fosse uma grande empresa que se organiza por departamentos. Nós aqui temos várias áreas, aquela que é a mais junto ao público, que trabalha mais com o público, é a Dançarte, mas todas as outras estão também em funcionamento e que podem ser chamadas quando é necessário. Falando agora do aniversário assinalado este ano, os 30 anos é uma celebração importante? Sim, ou seja, nós este ano celebramos realmente os 30 anos, é importante, lá está, como todos os outros anos foram. De qualquer forma, à medida que o tempo vai avançando, torna-se um bocadinho mais evidente a importância, mas também o esforço e a resiliência em manter o projeto, manter a chama viva. Foi um aniversário, eu acho que também, lá está, para junto das pessoas, foi pensado sobretudo para chegar aos públicos e aos novos públicos. Ao longo de todo o ano fizemos algumas ações, particularmente ali no mês de julho, em que criámos um espetáculo para estrear no Cineteatro São João. Esse espetáculo tinha ali uma vertente interessante, porque foi criado sobre
o paradigma entre o passado e o futuro, portanto nós fomos buscar, em termos coreográficos e em termos musicais, o nosso legado do passado, mas sempre a pensar naquilo que poderá ser a estrutura daqui para uns anos. O que é que nós queremos agora, como criadores e como artistas, lançar para o futuro. Esse espetáculo depois foi recortado em vários pedaços que foram para a rua, mais uma vez para chegar a novos públicos e, portanto, pequeninos solos de dança foram apresentados em vários pontos do concelho de Palmela, para, mais uma vez, divulgar o trabalho da estrutura, dar a conhecer quem somos, convidar as pessoas a irem até ao Cineteatro São João, que está de portas abertas para os receber, e, portanto, a estrutura não quis fazer um espetáculo só fechado no Cineteatro, mas sim abrir novamente essa porta para junto dos públicos. E fomos mesmo aos locais onde as pessoas habitualmente estão, as estações de caminhos de ferro, a estação rodoviária, os cafés, Casa Mãe Rota dos Vinhos, por aí fora, e foi interessante também perceber que se por um lado há pessoas que o reconhecem e sabem que a estrutura existe e que já tinham visto o nosso trabalho aqui e ali, mas também há pessoas que ainda não conhecem, o que é absolutamente normal, e foi interessante abrir também esse cartão de visita para que no futuro possam ser públicos também. E portanto sim, depois fizemos uma exposição que ainda está a rodar, uma exposição para ir aos vários locais e várias freguesias do concelho, mas foi sobretudo um ano para divulgar, para refletir também e para oferecer a nossa arte aos públicos, sim. E lançando a conversa para o futuro, o que está desenhado e de que forma a Passo e Compasso se projeta no futuro? Essas são perguntas um bocadinho mais complicadas. Então, no futuro imediato, o ano 2026 está desenhado, porque nós neste momento estamos num ciclo de apoio com, portanto, o Governo de Portugal, a Direção-Geral das Artes, para 2 anos, quer dizer que o ano 2026 vai ser o segundo ano. Portanto, em termos de atividades e também no âmbito do protocolo de residência estabelecido com a Câmara Municipal de Palmela, o ano 2026 está desenhado, aquilo que são as atividades no concelho de Palmela, e também já há alguns espetáculos em circulação no país que são feitos a partir de convites de municípios e de outras entidades que programam em vários locais. Portanto, o 2026 será fácil de responder, uma vez que praticamente, não quer dizer que não aconteçam ainda algumas atividades que nós não estamos a antever, mas a sua maior parte, o esqueleto está desenhado e está até já em curso, ou seja, nós vamos ter em fevereiro, e se calhar posso abrir um bocadinho aqui os segredos do próximo ano, nós em fevereiro vamos voltar a receber o Festival Primeiros Passos. Portanto, é a segunda edição deste festival, é um festival inteiramente dedicado à primeira infância, que também vamos estrear uma nova peça para este público. Depois, o Ciclo a Tempo, que este ano já fizemos 2 momentos, vai voltar com 2 novas criações em agosto e outubro, respectivamente. Vamos ter uma nova peça para os mais novos, ou seja, ali na faixa de etária das crianças, a Semana da Dança, o Dia Mundial da Dança, e depois projetos que têm vindo a acontecer com sucesso, como o De Par em Par, que é um projeto que é sobretudo para a mediação de públicos e para acompanhar as pessoas em várias etapas daquilo que é ser público, os espaços criativos, ou seja, esse ano 2026 está bastante desenhado. A circulação com os 2 espetáculos que já temos em cena, o de bebês, a Luna, e o Dong Ding para as crianças. A partir daí, nós temos algumas ideias daquilo que queremos fazer no futuro. Vai também depender um pouco daquilo que são os apoios e das candidaturas que regularmente nós temos que apresentar para garantir o financiamento, mas sim, temos algumas ideias para sobretudo apoiar novos criadores, ou seja, que a Passo e Compassos, como já tem feito, mas se calhar com mais expressão no futuro, possa ser também uma casa
de acolhimento para novas residências artísticas, para criadores que queiram começar, e sabemos o quanto isso é difícil e, portanto, não só através do nosso programa Há um Passo, que nós já fazemos isso e produzimos anualmente duas peças, mas mesmo como casa para uma residência artística, para fazer alguns ensaios no Cineteatro São João, até mesmo como mediadores, como mentoria, a Passos e Compassos gostaria de ter essa porta aberta para novas criações. E com certeza continuamos a trabalhar nos projetos com a comunidade, que nós ao longo do tempo e principalmente nestes últimos anos temos percebido que com os dias difíceis em que vivemos, eu digo difíceis nesta questão da aceitação da cultura e na mediação de públicos e na angariação de novos públicos, tudo isto tem sido processo, e não só nossos, de todas as pessoas que trabalham nesta área, são batalhas grandes, e percebemos que os projetos com a comunidade são sem dúvida um veículo muito importante para chegar às pessoas, para divulgar as artes, para as pessoas também terem alguns escapes, para terem uma vida melhor, e isso tem sido muito gratificante assistir, não só no Concelho de Palmela como noutros locais do país, e portanto é sem dúvida um trabalho que queremos continuar a desenvolver. Também continuar a desenvolver projetos que possam abranger os públicos dos 0 aos 100, e não deixar ninguém de fora. Pronto, acho que é isso, e continuar a fazer este paradigma entre os que têm muito e os que pouco têm, e tentar criar aqui um equilíbrio para que as artes sirvam também para mediar estas como é que eu ia dizer, estas diferenças sociais e culturais também. Obrigada, Sofia. Vamos manter-nos a par das novidades. Obrigada, Rita, também por partilhares esta conversa, e sim, vamos mantendo o público a par e aproximem-se, juntem-se para juntos podermos viver as artes. Finalizo com um agradecimento a todos os que nos ouvem e convido-os a ficarem atentos às novidades que vão também sendo divulgadas na página da internet e nas redes sociais da Passos e Compassos e da Companhia Dançarte. Até breve!